Portanto, é importante a gente compreender que Émile Durkheim ele foi importantíssimo para a gente compreender a sociologia como campo científico autorizado e legítimo. Ele foi o primeiro professor a lecionar a sociologia como disciplina universitária. Então, nisso, dá para entender como que o Émile Durkheim ele pode ser considerado aí o pai da sociologia. Ok? Então, decorrente disso, nós vamos compreender aí os principais conceitos que ele vai propor para compreender a sociedade, juntamente com a sua teoria e a sua metodologia. É importante, então, como estávamos dizendo, entender que Émile Durkheim vai analisar a sociedade de duas formas. Ele vai observar que a sociedade pode ser dividida em pré-industrial, ou seja, uma sociedade mais simples, uma sociedade em que as diferenças são menores, portanto a sociedade ela é mais homogênea. Sendo a sociedade mais homogênea, ela vai ter então uma menor diferença entre as pessoas. Essa diferença vai ser importante para a gente compreender aí, por exemplo, fazendo uma comparação de momentos históricos, uma sociedade feudal na qual o horizonte de expectativa de mudança era muito limitado. O que eu quis dizer com isso? Que a mobilidade social ela era muito menor do que no período pós-industrial, né? Pós-industrialismo, pós-revolução industrial. O que eu quero dizer com isso? Que o conhecimento ele era muito vinculado à relação entre o mestre e o discípulo. Então, aquele conhecimento ele era passado muitas vezes de pai para filho, né? De mestre para discípulo, mas não tinha a ver aí com o indivíduo em si, com o destino individual. Tinha muito mais a ver com o coletivo, tá? Então, as pessoas dessa sociedade simples, elas conseguem observar muito claramente qual que é o seu lugar, qual que é a sua obrigação social. Então, quando eu falo de que uma mobilidade social nessa sociedade simples é menor, eu estou dizendo o seguinte, como exemplo, o filho de um sapateiro, ele aprendeu o ofício com o pai e provavelmente ele vai passar o ofício para os seus filhos que vão aí aprender esse ofício e provavelmente vai passar para a próxima geração. Então, essa questão do individualismo, ela só vai vir mais tarde. O coletivo, então, nessas sociedades mais simples, tem um valor superior ao conceito individual, ao valor individual. Então, aqui a gente tem mais coletivo e menos individual. Na verdade, nem é menos, é quase que não existia essa categoria de individualismo, né? Individual. E a categoria do individualismo, ela vai surgir na sociedade pós-industrial, na sociedade pós-revolução industrial, né? Na verdade, na sociedade industrial. É que vai se gerar essa ideia de felicidade individual em contraposição com os deveres e obrigações do coletivo. Isso a gente vai ver mais tarde, que vai ser muito importante para a análise e propostas de soluções aí dos problemas sociais que o Émile Durkheim ele vai trazer para o campo da sociologia. Continuando, Émile Durkheim ele então observa a sociedade como uma sociedade simples, né? Uma sociedade pré-industrial, que tem aí as suas partes da sociedade. Quais são as partes da sociedade para o Durkheim? A gente tem os indivíduos, mais as instituições. E aí, como instituições, a gente pode colocar a família, a religião. E nós vamos dar mais exemplos ao longo da aula. Mas para vocês entenderem o que o Durkheim está chamando de sociedade, ele está falando que é esse agrupamento aí das partes que podem ser compreendidas como os indivíduos sociais e as instituições que regem a sua sociedade. Então, em suma, a gente pode compreender a partir da leitura durkheimiana que a sociedade para Durkheim ela é um
organismo. Tá? Então a sociedade ela vai ser tratada por Durkheim como um organismo e, né, as partes desse organismo a gente pode desmembrar aí e entender como indivíduos e as instituições que compõem esse corpo, né, esse organismo vivo que é a sociedade, que é o objeto aí de análise durkheimiana, ok? Então, como a gente já havia dito, a sociedade analisada por Durkheim vai ser dividida em duas. As sociedades simples, né, que ele vai chamar, são as sociedades pré-industriais, e a sociedade industrial, a sociedade que vai ser aí criada pelas modificações que nós vimos no início da aula, né, com as revoluções burguesas, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A sociedade industrial para Durkheim, ela vai ser mais heterogênea, ou seja, vai ser uma sociedade heterogênea, aonde a diferença entre os indivíduos vai ser de fundamental importância para a composição dessa sociedade. Então aqui vai ter uma maior diferença entre as pessoas, tá? A gente vai observar que não só a sistematização e a divisão das tarefas no trabalho, mas nós vamos observar, como eu já havia adiantado, aí a valorização do conceito do indivíduo. Indivíduo. Opa, escrevi errado. Indivíduo, tá certo. Do indivíduo, tá certo? Então, olha só, essa heterogeneidade que vai ser característica da sociedade industrial, aonde as diferenças entre os indivíduos ela é fundamental, vai mostrar o que para o indivíduo? Que o indivíduo ele é único e que ele é o que? Especial. Cada indivíduo, então, ele vai procurar o quê? O seu destino. E qual que é o destino do indivíduo na sociedade moderna, na sociedade industrial? A felicidade. Ok? Isso daqui, gente, é só para a gente observar como que Durkheim ele vai analisar a sociedade e como ele vai organizar aí os seus estudos, ok? Então, não vamos esquecer, para o Durkheim a sociedade é um organismo vivo, né? E por causa disso ele tem aí a sua dinâmica, né? E a sua funcionalidade própria. Então, para analisar esse organismo vivo que é a sociedade, a gente precisa entender as suas partes. A gente precisa entender os indivíduos e precisa entender as instituições que conformam aí essas sociedades. Para o Durkheim, existem aí dois tipos de sociedades. As sociedades simples, que ele vai chamar de sociedades pré-capitalistas, que, como eu já disse para vocês, né, tem como característica uma maior homogeneidade, uma menor diferença entre os indivíduos. Tem também aí um sentimento de valorização maior do coletivo do que do individual. Já em contraposição a esse tipo de sociedade, Durkheim vai analisar a sociedade industrial aí como uma sociedade mais complexa. E essa complexidade da sociedade industrial, ela advém dessa heterogeneidade aí, na qual a diferença entre os indivíduos é fundamental para a gente compreender a dinâmica dessa sociedade. O indivíduo, nesse sentido, vai ser importante para a gente compreender que a sociabilidade vai ser diferente, no qual onde o coletivo era mais importante, vai passar agora a ser o indivíduo mais importante do que a noção do coletivo. Nesse sentido, a gente observa aí outro conhecimento que ajuda você, estudante, a entender aí e ampliar sua imaginação sociológica é a filosofia. Na filosofia vocês podem aí observar que o processo do individualismo, que já vem aí decorrente lá do iluminismo, do racionalismo, vai ser um elemento fundamental para a gente compreender essas modificações sociais, principalmente no século XIX, aonde o indivíduo ele vai ter aí a noção de ser
um indivíduo único, né, onde não existe nenhuma pessoa parecida com ele, né, onde as suas características que vão fazer, né, as suas características diferentes é que vai dar aí o seu valor social. E por causa disso, né, dessa unicidade, dessa singularidade de cada indivíduo, os indivíduos eles vão se entender aí como seres especiais, né? Esse individualismo que a gente está falando, né, do indivíduo se sentir único, se sentir especial, é importante para a gente compreender aí essa noção do coletivo. A gente entender a contraposição da sociedade industrial para a sociedade pré-industrial, onde o coletivo, o valor do coletivo era mais importante, se sobressaía ao valor individual. A gente vê que nas sociedades industriais isso se tornou o contrário, né? O valor individual se sobrepõe ao valor coletivo, aonde o destino do indivíduo, né, vai ser aí a busca pela felicidade. Muitas vezes a felicidade individual, ela aí se sobrepõe à felicidade do coletivo. Então, é importante a gente compreender aí essas duas diferenças para a gente dar o próximo passo aí e compreender como que o Durkheim ele vai analisar essas duas sociedades e propor métodos, teorias e conceitos para analisar aí esse complexo, essa complexa análise sociológica. Para recapitularmos o que já aprendemos sobre Émile Durkheim e como ele analisa a sociedade, vamos então observar de maneira rápida aqui como que ele vai analisar a sociedade como um organismo vivo, tá? Então a sociedade para o Durkheim, você não pode esquecer isso, ele tem a sociedade ela tem a funcionalidade e a organização de um organismo vivo e as suas partes são os indivíduos, as instituições. É nesse amálgama aí das instituições com os indivíduos é que nós temos esse organismo vivo chamado de sociedade. Segundo Durkheim, as sociedades podem ser divididas entre sociedades simples e sociedades complexas. Para ele, um exemplo de sociedade simples são as sociedades feudais europeias, ou também, nos dizeres durkheimianos, sociedades pré-industriais. Nessas sociedades industriais, nessas sociedades pré-industriais, nessas sociedades simples, Durkheim vai compreender, né, que essas sociedades elas são mais homogêneas, né? E o que quer dizer essa homogeneidade? Que as diferenças são menores entre os indivíduos, ou seja, os indivíduos são muito parecidos. Portanto, a sociedade ela vai ser homogênea, tá? Em detrimento da sociedade simples, nós temos aí as sociedades complexas. E aí Durkheim ele vai trazer mais um exemplo de uma sociedade complexa, a sociedade industrial. Com a Revolução Industrial, houve aí uma heterogeneização da sociedade. O que é isso, né? Os indivíduos, eles começaram a se diferenciar uns dos outros. Então, as sociedades mais complexas são sociedades heterogêneas, tá? Marcadas pela diferenciação entre os indivíduos. Então, é importante que você observe que o conhecimento sociológico ele só é possível quando você junta outros conhecimentos. Falamos aqui do conhecimento histórico e agora para a gente entender um pouco de como que o individualismo vai surgir durante esse contexto, é necessário que você volte lá nas suas aulas de filosofia e agrupe aí mais esse conhecimento para gerar esse caldo bonito aí da sociologia, tá? Nessa sociedade industrial, onde a heterogeneidade é a marca fundamental, nós temos então o individualismo, a crescente individualização das pessoas, aonde os valores antes, né, os valores mais importantes eram os valores coletivos, vai passar aí a ser subvalorizados, aonde o individualismo, né, o indivíduo, a felicidade do indivíduo, o objetivo do indivíduo é mais importante do que o objetivo coletivo, que é a felicidade coletiva da sociedade. Então, como eu disse para vocês, aqui na filosofia a gente observa que nesse contexto histórico que o individualismo ele pega força total, né? Lembrando que o individualismo ele já vem desde lá do iluminismo, como
forma de se pensar o mundo, né? O antropocentrismo, o homem no centro das coisas. E ele vem se acentuando aí cada vez mais, cada dia mais, nas sociedades contemporâneas, nas sociedades industrializadas. É, portanto, aí uma reflexão que você pode fazer com o seu professor de filosofia, como que o individualismo ele é importante para a gente entender como que o indivíduo ele vai se entender único, né? Ele vai se entender aí especial, uma vez que as suas características são únicas, são diferentes dos demais indivíduos, e por causa disso, aí o seu destino, o seu objetivo é a felicidade individual e não aí a harmonia do coletivo, não a felicidade do coletivo. Então, essas são basicamente as diferenças entre as sociedades simples e as sociedades complexas analisadas por Durkheim. Então, gente, voltando à ideia principal, em que a sociedade ela é vista por Durkheim como um organismo vivo, a gente pode entender aí que o que junta, né, a liga entre as partes que compõem esse organismo vivo, né, a liga que vai juntar aqui os indivíduos, as instituições, vai ser aí a solidariedade. Solidariedade vai ser um conceito importantíssimo para Durkheim. A solidariedade, então, vai entrar aqui no nosso quadrinho, tá? Solidariedade. A solidariedade, então, vai ser aí nos dizeres mais populares, a liga que vai juntar essas partes do organismo vivo, né? Os indivíduos e as instituições que compõem essa sociedade. Como a gente começou já analisando as diferenciações que Durkheim faz entre uma sociedade complexa e uma sociedade simples, é importante a gente entender que na sociedade simples há um tipo de solidariedade diferente das sociedades complexas. E é isso que a gente vai falar na próxima aula. Eu espero vocês para a gente continuar aí adentrando nesse conhecimento sociológico proposto por Emile Durkheim. Esse sociólogo, né, formado em Direito e Economia, tão importante para a institucionalização da sociologia como disciplina científica e disciplina acadêmica. Lembrando que ele foi o primeiro professor aí a lecionar sociologia na universidade. Conto com vocês na próxima aula para a gente adentrar aí aos conceitos importantes. Vamos falar de solidariedade e, só para dar um spoilerzinho aí para você, nós vamos falar sobre fato social e nós vamos falar sobre coesão. Esses conceitos são importantíssimos, já caíram várias vezes aí, tanto no Enem quanto em outros vestibulares. É importante também ressaltar que esses conhecimentos, eles não são apenas para você responder a sua prova objetiva. É muito importante a gente entender e compreender que o conhecimento sociológico, ele é para a vida inteira. Ele deve ser colocado em prática para a gente poder analisar a sociedade de maneira mais eficaz, para a gente propor aí soluções mais duradouras e mais eficazes, eficazes para os problemas da nossa sociedade. Então, na próxima aula, a gente continua com Durkheim, falando sobre os principais conceitos e entendendo a sua aplicação na teoria durkheimiana. Espero vocês, um abraço, até mais, tchau, tchau.